De Volta para o Futuro é um clássico dos anos 80. Hoje a gente relembra a história do filme e também aproveita para falar sobre algumas curiosidades da sua produção. Eu falo também de alguns detalhes do filme que provavelmente você deixou passar despercebido. Fala gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo e hoje a gente conversa sobre esse clássico dos anos 80, que é o filme De Volta para o Futuro. Hoje a gente faz uma revisão do filme e eu também aproveito para te contar algumas curiosidades sobre a sua produção e também sobre detalhes do filme que a gente acaba não percebendo quando a gente está assistindo pela primeira vez ou até segunda ou terceira vez. Bora começar então com as curiosidades sobre a sua produção. De Volta para o Futuro é um filme norte-americano que estreou em 3 de julho de 85. A década de 80 ficou marcada não só pela música, mas também nos cinemas, com grandes clássicos como Top Gun, por exemplo, e De Volta para o Futuro. E olha só que interessante, o nome de Steven Spielberg é o primeiro crédito a aparecer no filme, mas você sabia que não foi ele quem dirigiu De Volta para o Futuro? Pois é, o filme foi escrito e dirigido por Robert Zemeckis. Eu não sei se você conhece ele, mas ele tem em seu currículo também 2 sequências de Volta para o Futuro e ainda filmes como Forrest Gump, Contato e Náufrago, dentre outros. Vários estúdios recusaram o roteiro que só foi aceito após o sucesso de outro filme lançado por Zemeckis em 84. A gente está falando do filme Tudo por uma Esmeralda. Só depois que esse filme de Zemeckis fez sucesso é que a Universal Pictures aceitou o projeto com Steven Spielberg como produtor executivo. A escolha inicial para o papel de Marty McFly foi Michael J. Fox. No entanto, ele participava de uma série que era um sucesso na época. Era aquela série Caras e Caretas, em que Michael J. Fox atuava no papel de Alex Keaton, o protagonista da série. Em razão disso, as filmagens de Volta para o Futuro começaram com Eric Stoltz. No entanto, durante as filmagens, o Stoltz e os próprios cineastas concordaram que ele foi a escolha errada. Então, Michael J. Fox teve a chance de achar um espaço na sua agenda para continuar na série e também estrelar De Volta para o Futuro. Logo que lançado em 85, De Volta para o Futuro se tornou o filme de maior sucesso do ano, arrecadando mais de 380 milhões de dólares em bilheteria e recebendo aclamação pela crítica. Se você está gostando desse vídeo, já senta o dedo no like aí e aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. Voltando aqui, a história do filme se passa na fictícia cidade de Hill Valley, na Califórnia. O filme acontece em 3 linhas do tempo. A primeira linha acontece em 85, no presente atual de Marty. A segunda linha acontece em 1955, no passado, e finaliza numa terceira linha do tempo, também em 85. Porém, agora a gente tem uma linha do tempo alterada pelos eventos que aconteceram, mudados em 1955. Nesse primeiro momento do filme, a gente vê uma boa introdução do Marty. Ele vai na casa do Dr. Emmett Brown e antes que ele receba o aviso, ele liga o amplificador que explode ao som da sua guitarra. Na sequência, ele sai de skate e vai até a escola. E embora o filme fale sobre viagem no tempo, a gente já percebe que Marty não é muito bom com horários. E isso é um trocadilho que eu achei muito legal de colocar no filme. Para alguém que está prestes a viajar no tempo, ele não consegue sequer cumprir os horários da escola. E ao chegar na escola, sua namorada avisa que o diretor Strickland está procurando por ele e que ele já completa 4 atrasos seguidos. E acaba que o Strickland pega ele no pulo, entregando-lhe o 4º aviso de atraso. E o Strickland, que inclusive parece sempre ter sido diretor daquela escola, já que quando o Marty está em 55, a gente vê que ele está lá do mesmo jeito também naquela época. E a maneira como a história é contada nessa etapa inicial do filme passa pra gente todos os detalhes que a gente precisa para entender o desenrolar da história. Vamos aos fatos relevantes então. A gente vê que Marty está a caminho da escola usando seu skate, enquanto pega uma carona em um Jeep. E nesse momento, a gente vê ele passando diante de uma escola de dança ou algum tipo de academia. Ele acena dando tchau para um grupo de mulheres que está lá dentro. Eu não sei se você reparou, mas esse local é onde funciona a lanchonete no ano de 55. Assim que ele vira a esquina, a gente vê uma placa de boas-vindas a Hill Valley, cujo prefeito é Gold Wilson, aquele funcionário da lanchonete lá em 55. Outro fato que traz um detalhe necessário ao desenrolar da história acontece quando o Marty está com a sua namorada em frente à torre daquele relógio, que foi atingido por um raio em 55. Eles estão de costas para a torre, ou seja, eles sequer estão dando atenção para esse fato. Porém, aparece uma mulher falando que o prefeito Wilson quer substituir o relógio da torre que foi atingido por um raio há 30 anos. Ela faz parte da Sociedade de Preservação de Hill Valley, que é manter o relógio do jeito que está, como parte da história da cidade. Olha que detalhe interessante. Em troca de um donativo, ela entrega um folheto a Marty. Ou seja, esse folheto foi estrategicamente colocado em suas mãos, já que ele conta a história do relógio com exatidão de dia e hora em que o relógio foi atingido pelo raio. A informação essa que vai ser crucial para o Marty conseguir voltar para o tempo presente. Em casa, o Marty flagra Biff Tanner
tratando seu pai George McFly, assim como ele vê lá em 1955, exatamente do mesmo jeito. O Biff exige que o McFly entregue seus relatórios com antecedência para que ele possa reescrevê-los com a sua própria letra. Durante o jantar de família, a gente vê um retrato de como é essa família. A mãe de Marty, Lorraine, está acima do peso e abusa do álcool, provavelmente com medo de aceitar a vida que vive. E o mais interessante nesse jantar é a gente ver que os irmãos do Marty não são exatamente o retrato de vencedores do mundo profissional. Inclusive, o próprio David abandona a mesa porque está atrasado para o trabalho. Ele corre para não perder o ônibus, enquanto George McFly assiste uma reprise de um episódio de O Homem do Espaço dos Honeymooners. Lorraine recrimina a namorada de Marty, dizendo que é uma garota que que é a garota que persegue os garotos, que isso não pode, né? Dizendo que uma garota não pode perseguir ou ficar no carro com os garotos, como ela faz. E a gente vê depois que ela era bem soltinha também, né? Apesar de recriminar a namorada do filho. E nesse mesmo ato, ela relembra a forma como conheceu o George McFly e afirma que se ele não tivesse sido atropelado pelo pai dela, os filhos não teriam nascido. Inclusive, ela menciona expressamente que o primeiro encontro dos dois foi indo ao baile em Encantos Submarinos, onde George a beijou pela primeira vez na pista de dança. Então, muito detalhe aí, gente. Muita coisa sendo contada, né? O resto da história é simples. O Marty encontra o Dr. Brown no Twin Pines Mall e lá descobre sobre uma máquina do tempo montada em um DeLorean. Dr. Brown relembra que foi no dia 5 de novembro de 55 que ele inventou a máquina do tempo. Esse dia, ele desenhou o capacitador de fluxo temporal após cair em seu banheiro e bater a cabeça na pia. Quando o carro está alimentado com uma fonte de energia que atinge 1,21 gigawatts e atinge 88 milhas por hora, é possível viajar no tempo. Para conseguir a energia necessária, ele usa plutônio roubado dos líbios, que acabam aparecendo no aeroporto e atirando o Dr. Brown. Para fugir deles, o Marty acaba usando o DeLorean e vai parar no ano de 55. Veja só como essa parte introdutória do filme trouxe tudo o que o Marty precisava. Vamos ao que nos foi mostrado até agora. O prefeito da cidade é Gold Wilson. Marty recebeu um folheto com dia e horário exatos em que o relógio da torre foi atingido pelo raio. A gente sabe todos os detalhes que fizeram com que a Lorraine se apaixonasse pelo George McFly. E por fim, o Dr. Brown conta o dia exato em que ele inventou o capacitador de fluxo. Todos esses detalhes são usados de forma precisa por Marty quando ele está em 55. Logo que chega em 55, o Marty acaba caindo no que então era o rancho Dois Pinheiros, comandado pelo fazendeiro Peabody, Otis Peabody. O Marty acaba assustando o fazendeiro e a sua família com aquela roupa de radiação, fica parecendo que ele é um alienígena e a máquina do tempo uma nave espacial. Após escapar do rancho, como o carro não tem plutônio, eventualmente ele se desliga sozinho e Marty fica preso em 55. Ao explorar Rio Valley daquela época, o Marty acidentalmente encontra o seu pai George, um adolescente que é intimidado pelo Biff. Quando George está prestes a ser atropelado pelo carro do pai de Lorraine, o Marty faz o que não devia. Ele empurra o George, salvando ele e recebendo um impacto em seu lugar. E como resultado, ele quebrou a linha do tempo em que Lorraine ficaria apaixonada por George, que agora passa a ficar caidinha pelo Marty e não pelo seu pai George. O Marty encontra o Dr. Brown e, usando a informação da criação do capacitador de fluxo, ele convence o doutor de que ele é do futuro. Com a informação sobre o raio que vai cair na torre do relógio, ambos iniciam um plano para mandar Marty de volta para 85. Enquanto isso, o Marty precisa dar um jeito de fazer Lorraine se apaixonar pelo seu pai. Caso contrário, ele e seus irmãos deixarão de existir. Embora o plano não corra exatamente como planejado devido à aparição do Biff, o George abandona a sua costumeira submissão e enfrenta ele pela primeira vez, dando um forte soco no rosto que deixa ele inconsciente. A Lorraine e o George se apaixonam, assegurando a existência de Marty e seus irmãos. Com o passado restaurado, Marty volta a 85, 11 minutos antes da sua viagem ao passado para salvar o Dr. Doc. Mas o motor do carro se desliga de novo e o jovem vê os líbios e a sua van passando por ele, forçando Marty a correr para o shopping da cidade. Detalhe, agora a gente vê que o shopping não se chama mais Twin Pines Mall, mas Lone Pine Mall. O Marty chega tarde demais para impedir que o Emmett fosse baleado, mas o doutor acorda e revela que ele juntou os pedaços da carta que Marty deixou para ele em 55, descobrindo sobre o seu iminente assassinato. O doutor deixa Marty em sua casa e vai para o futuro. Marty acorda na manhã seguinte para descobrir que a sua família melhorou significativamente. Os seus irmãos estão em bons empregos, Lorraine está em forma e é feliz, e um autoconfiante George é o autor de ficção científica de sucesso, enquanto Biff se tornou o dono de uma pequena empresa de limpeza de carros, além de agora ser submisso a George. No momento em que Marty reencontra sua namorada Jennifer Parker, o doutor aparece insistindo para que eles o acompanhem no futuro para resolver um problema com seus filhos. Pois é, e agora que a gente deu uma revisada na história do filme, eu aposto que tem muitos detalhes aí que você não deve ter visto. O primeiro deles vem logo no início do filme, quando a gente vê uma série de relógios sendo mostrados todos no mesmo horário. Todos esses relógios sincronizados são uma referência ao filme Time Machine de 1960. Nessa mesma cena a gente tem um relógio em especial, em que a gente vê um bonequinho pendurado num ponteiro
exatamente como o Dr. Brown fica no final do filme, quando está tentando religar o fio que passará energia para o DeLorean. Outro detalhe interessante acontece na audição de Marty na escola. A gente vê que um sujeito usa um megafone para dizer que a música de Marty está alta demais. O cara que usa o megafone é o autor da música que o Marty estava tocando. Outro detalhe interessante que passa despercebido é o painel do DeLorean, que aparece nas cores vermelho, verde e amarelo, no mesmo esquema que a gente vê no filme Time Machine de 1960, mas ainda tem mais. Olha só que legal esse. Quando o cão do Dr. Brown vai 1 minuto para o futuro, a gente vê que o seu relógio permanece marcando 1:20, enquanto o Dr. Brown mudou para 1:21. Esse número 1:21 é uma clara referência a 1.21 gigawatts. Sabe a casa que é do Dr. Brown e que fica na Riverside Drive, número 1640? Aquela casa é uma propriedade que fica em Pasadena, Califórnia. Ela é conhecida como Gamble House, que foi a propriedade de David e Mary Gamble, do famoso Procter & Gamble. Também a cena do Darth Vader do planeta Vulcano é muito interessante. Essa cena em que o Marty usa a roupa de proteção radioativa para intimidar o George, para que ele convide a Lorraine ao baile. Detalhe interessante aqui é que ele usa um secador de cabelos na cintura, algo que teoricamente não existia em 55. E mais, a gente vê que ele usa um toca-fitas para tocar a música de Edward Van Halen, que a gente sabe que é Ed Van Halen. Outro fato legal é ver que enquanto o Marty toca a música Johnny B. Good, o guitarrista que está com a mão ferida se chama Marvin Berry, e ele liga para o seu primo Chuck Berry para falar sobre um novo som que Chuck vinha procurando. Detalhe é que Chuck é o autor dessa música, e essa cena cria um tipo de paradoxo de bootstrap. Em 1985, a música já existia e é da autoria de Chuck Berry. No entanto, teoricamente, a primeira vez que o Chuck Berry ouve a música é pelo telefone quando o Marty está tocando ela em 55. Então fica meio sugestivo de que ele tenha copiado aquela música sensacional tocada por um garoto que nunca mais foi visto. E o que eu posso dizer desse filme é que ele é simplesmente um clássico dos anos 80, né? De Volta para o Futuro é um filme dos tempos em que o cinema era criativo. A gente tinha adaptações de livros, mas muita coisa era criada do zero. Um pouco diferente de hoje, em que o cinema vive de remakes ou de filmes de heróis adaptados de extensas histórias em quadrinhos. Salvo um ou outro caso, tudo é repetido já há muito tempo. No caso de Volta para o Futuro, a gente tem uma obra original que explora a ideia de viagem no tempo sem muito aprofundamento científico, mas ainda assim é uma história boa de ver, envolvente, rica, legal, divertida, todo mundo gosta. A forma de condução do filme é muito constante, é um filme que prende a atenção do início ao fim, o tipo de filme em que a gente não vê o tempo passando, é tranquilamente um excelente filme para ser revisto de tempos em tempos. Bom, gente, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. E também me conta nos comentários o que você achou da análise de hoje. E antes de finalizar o vídeo, lembre-se o seguinte: se você quer ver algum filme ou série comentado por mim aqui, basta você pesquisar lá no YouTube Antessala Cinema e Vídeo, seguido do nome do filme ou da série. Se não aparecer, é porque eu não comentei ainda. E aí você me conta aí nos comentários que filme ou série é essa que eu não comentei, que você quer ver comentado aqui por mim. Beleza? No mais, se você ficou até aqui, meu muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.